seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, hoje, esse mês é um mês que nós temos como tema, dentro do processo de aniversário da igreja, nós temos o tema honra e gratidão. E por que isso? Porque, queridos, eu creio que todo encerramento de ciclo é um período onde a gente tem a oportunidade de olhar para trás, ver onde a gente estava e aonde a gente chegou e alcançou. E também, quando a gente vira o ciclo, a gente se propõe a olhar para frente e lembrar para onde nós estamos indo. Então, nós temos esse mês, é um mês de virada para nós. O mês de junho é um mês onde a gente comemora o aniversário da gestão na igreja. E por que a gente comemora esse aniversário até com mais destaque do que o aniversário de fundação? Porque nós consideramos a fundação como um processo histórico muito importante dessa igreja. Você que é membro dessa igreja sabe o quanto é honrado o fundador dessa igreja, o quanto é honrada a história dessa igreja. Nós não abandonamos a nossa história, porque nós cremos de verdade que todas as pessoas que passaram aqui deixaram suas sementes, deixaram suas cooperações, e nós somos gratos e honramos a isso. Mas quando nós entendemos uma visão, a visão, Deus entrega uma visão a uma determinada pessoa, isso é natural. Foi assim com Moisés, com Abraão, com Davi, né? E quando mudava o rei, mudava um pouco a visão, porque são formatos de Deus trabalhar através da característica de cada um que Ele vai ungir. Então, nós honramos aquilo que já vivemos, nós não esquecemos. Em agosto a gente vai estar celebrando tanto o trabalho do pastor Bud chegando ao Brasil, como o trabalho do pastor Marcos Honório chegando de São Paulo, no Rio. Nós honramos essa data. Mas o aniversário da gestão, o aniversário da visão, nós damos a ela um tom especial. Por quê? Porque nós acreditamos que estamos completando um ciclo. Amém? Nessa gestão, onde há uma visão, nós completamos um ciclo. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que muitas estações já passaram e que elas eram muito diferentes da de hoje. Nós chegamos a um novo lugar, nós estamos alcançando um novo patamar, e eu creio que amanhã será ainda maior, porque nós sabemos que será de glória em glória, porque essa é a vontade do Senhor, independente dos homens, amém? Mas nós consideramos que é importante a gente ser grato, a gente considerar não cair no risco de acreditar que tudo que temos, que somos, foi na força do nosso braço. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. No reino de Deus, se você acreditar e colocar como prioridade a força do seu braço, muito dificilmente você vai usufruir daquilo que Deus realmente tem para você, para sua casa, para sua família e para a visão que Ele te entregou. Pessoas como eu, que são executoras, eu sou um executor, eu gosto de realizar coisas. Eu não sou uma pessoa que fico meditando muito, eu sou uma pessoa de pensar e fazer, agir. Então sou muito tentado a colocar muita força e muito empenho naquilo que eu faço. Mas todo o tempo eu dou um passo atrás, porque eu preciso reconhecer que nada disso aqui poderia acontecer na minha força, amém? Nada disso aqui aconteceria na minha força, na do Tiago, na do Josias, que estamos aqui em tempo integral, dos outros pastores que nos auxiliam, porque na realidade essa obra é do Senhor. Então, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, esses 13 anos, nós realmente somos gratos ao Senhor pelo que Ele realizou em nosso meio. Eu tenho convicção. Nós hoje somos em torno de 1.600 membros cadastrados, né? Temos uma frequência de domingo em torno de 1.000 e poucas pessoas, entre criança, adulto, adolescente. Então, são muitas pessoas que circulam por aqui, todos os dias tem visitantes, um grupo de visitantes, todos os cultos praticamente, nós temos conversão, nós temos ação social, nós estamos chegando no presídio, nós estamos chegando em instituições, bombeiro, Rocha Faria. Então, você faz parte de um lugar que tem muitos braços,
nós estamos tocando a África, nós estamos tocando Portugal, nós estamos tocando com pessoas que saíram daqui, Campina Grande. Então, é muito interessante entender o quanto essa igreja toca em muitos lugares. Mas, queridos, não tem como fazer isso na força do braço. Não tem, essa obra é do Senhor. Então, por isso que nós queremos trazer esse mês para a gente pensar sobre honra e gratidão. Nós não queremos celebrar os nossos 13 anos olhando para nós mesmos. Amém? Nós não queremos dizer, olha, fizemos 13 anos, chegamos até aqui, olha como nós somos bons. Não, a gente não quer isso. A gente quer reconhecer que o Senhor fez tudo isso. Amém? E Ele vai fazer ainda muito mais. Então, que na nossa vida nós tenhamos esse reconhecimento. Nós possamos usufruir de honra e gratidão. E hoje pela manhã eu comecei e vou concluir agora sobre a questão das portas que a gratidão abre. Pela manhã ficaram os princípios, então o culto foi um pouco mais complexo, porque a gente falou um pouco sobre os perigos da ingratidão e o entendimento de que a gratidão ela não está baseada em circunstâncias. Amém, queridos? Nós devemos entender a diferença entre reconhecimento e gratidão. Reconhecimento é quando você é beneficiado. E aí você reconhece que a pessoa te beneficiou. Gratidão não é pelo que você recebeu, é pelo que a pessoa é para você, o que ela representa para você. Então é diferente uma coisa da outra, porque o reconhecimento ele é mental e ele é passageiro. Hoje eu fui atendido, eu reconheço. Amanhã eu não fui, eu já ignoro aquilo que aconteceu. A gratidão a gente carrega independente de. A gratidão é aquilo que faz você pesar num casamento, numa relação, em qualquer relação, aquilo que a pessoa fez e o que ela deixou de fazer. Porque muitas vezes a pessoa falha num aspecto, mas você considera tudo que ela já fez por outro aspecto. Então, quando nós somos gratos, nós temos um desejo de corresponder. A gratidão, ela tem necessariamente uma reação, que a gente chama de ações de graça. O que seriam as ações de graça? É uma expressão da sua gratidão. Então eu sou grato e eu expresso isso. Eu demonstro isso através de atitudes. A gratidão não é necessariamente um sentimento, porque sentimento vai depender de como as circunstâncias estão naquele período. Eu falei pela manhã e eu expliquei a importância da gente conseguir realmente ser grato, entendendo que Deus nos deu todas as coisas. E diferente daquela música que não é a vontade de Deus, que fala que Deus deu, Deus tomou, porque esse não é o Deus que nós servimos, esse era o Deus que Jó não conhecia, ou só conhecia que eu ouvi falar. Nós conhecemos Deus através do caráter de Jesus, e eu não vi Jesus tomar nada de ninguém. Amém? Então Deus é o Deus que dá. E quem é que toma? A ausência de Deus em alguma área. O pecado? Não necessariamente. Mas a morte, a doença, a falta, a miséria, algum problema, ele vai ser a ausência do toque de Deus naquela área. Porque Deus é aquele que fez todas as coisas boas. E o que é o mal? É a ausência daquilo que Deus fez. Então, você já conhece um pouco isso, mas é importante a gente entender que um dos momentos que a gente vai precisar ser mais grato, talvez seja no momento da falta. Talvez seja no momento da doença. Talvez seja no momento da perda. E como eu falei pela manhã, você só pode perder aquilo que alguém te deu. Amém, queridos? Eu não posso perder alguém, eu não posso perder alguma coisa se eu não tiver recebido isso. Se eu não tenho nada, eu não perco nada. Então eu preciso ser grato pelo que eu tenho. E o princípio disso é que essa gratidão não só garante o que eu tenho, ela é uma redoma de proteção ao que eu tenho, como também uma abertura para aquilo que Deus ainda quer derramar sobre a minha vida. Deus é não é um Deus de limitações. Deus não tem um estoque limitado de bênção para te dar. A Bíblia diz que se você trouxer o dízimo a cada tesouro e fizer prova do Senhor, se Ele não abrirá as janelas do céu e derramará a bênção sem medida. A Bíblia também diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Eu não sei se a sua cabeça cabe isso. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, Deus é um Deus sem limitações.
Então, se ele é sem limitações, ele não precisa te dar e tomar. Agora, muitas vezes nós vamos viver momentos de falta, porque nesse mundo nós teremos aflições, nós teremos perdas. Teremos perdas de pessoas, teremos perdas de situações. Nós vamos viver, todo mundo vai viver dias maus, e isso faz parte da vida. Agora, onde eu estou nesse dia mau? Eu preciso saber se eu sou realmente grato. Eu não questiono a ausência de algo, desconsiderando o que eu tive até ali. Eu vou repetir para você entender. Muitas vezes nós estamos no dia mau e nós queremos questionar a bondade de Deus, porque naquele dia está faltando algo que foi Ele que nos deu. E eu fico pensando em Abraão, quando Deus pega Isaac. Se Abraão não fosse realmente grato, se Abraão tentasse negociar a justiça humana com Deus. Mas Deus, afinal de contas, eu não tinha filhos, eu não podia ter, e o Senhor me dá um filho para agora, o Senhor me dá e o Senhor tomar? Mas graças a Deus ele não pensou dessa maneira. E a confiança dele, a gratidão dele a Deus era tão grande, que ele entrega o seu filho certo. Diga comigo, certo. De que ainda que morresse aquele jovem ressuscitaria. Porque ele sabe que Deus não dá e toma. Amém? Então, querido, quando eu sou grato, eu me blindo dessas armadilhas que Satanás tenta influenciar na nossa vida. Porque não deixa de ser uma forma de ingratidão eu duvidar do caráter do abençoador. É como mais ou menos uma criança que seu pai diz que vai dar algo e ela fica desconfiada. Que ela fica perguntando, pai, você vai me dar mesmo? Pai, tem certeza que você vai me dar? O senhor vai cumprir o que prometeu? Ela está duvidando do caráter desse pai. Pode ser que ela tenha motivos, mas que o ideal é que não tivesse. Porque nós precisamos confiar na palavra do nosso Pai. E como nós sabemos que podemos confiar? Porque Ele já nos provou. Com certeza, se você está aqui, eu posso dizer uma coisa, com certeza, você não tem 5 anos de idade, então você passou pela pandemia. Não é verdade? Você está aqui, está vivo, corpo e alma, espírito, tudo aí junto? Glória a Deus, então vou te dar uma chance. Se você está aqui, tem mais de 5 anos de idade, você passou pela pandemia. Amém? Pessoas não passaram. Pessoas não passaram. Nessa igreja nós não perdemos nenhum membro de 2020, 2021, 2022, no meio de toda aquela crise. Por quê? Porque Deus estava nos guardando. Ah, mas é porque essa igreja é boa? Não, não. É porque Deus estava nos guardando. Ele só me deu uma palavra daquilo que Ele ia fazer. Não é sobre mim, é sobre Ele. Mas Ele disse, não vai se perder ninguém. Querido, já é motivo suficiente para a gente ser grato. Amém? Você passou por muita coisa. Quantas crises nesse país, quanta doideira que a gente vive nesse país, e você está aqui. Já é motivo para ser grato. Você acordou, você está respirando. Eu acho que a pandemia ensinou para a gente o valor da respiração, não é? Você entendeu, porque ninguém queria ser entubado. E a gente entendeu como a gente deve ser grato pelo ar que respira. Amém? Então, eu quero tratar sobre essa gratidão e, obviamente, pelo meu tom, você entende que a gente não vai falar de uma gratidão emocionada. A gente não vai falar de uma gratidão como sentimento. Porque quando a gente romantiza dessa forma, a gente é mais vulnerável às situações e circunstâncias. Eu quero trazer gratidão para você como um princípio. Amém? Gratidão como um princípio. Eu preciso ser grato. Pastor, mas é assim? É. Porque perdão não dá vontade. Você tem vontade de perdoar todo mundo? Aquele que já pisou no teu calo 490 vezes? Você faz por vontade? Você faz por princípio. Não é assim? A gente ama aos irmãos por princípio também. Nós temos aqui, nós convivemos com 1000 e poucas pessoas. É impossível que você tenha afinidade com todas elas. Talvez você não tenha nem com o pastor. Porque a gente é muito diferente. Mas o que nós fazemos? Nós vivemos do princípio da unidade. Nós vivemos de um princípio de honra. Nós vivemos de um princípio de autoridade. Nós vivemos desse princípio e é ele que nos garante. E a gratidão, ela é um princípio. Eu gosto muito que você entenda que existem os dons e o fruto do Espírito. Os dons Deus deu. Amém? Para resumir de forma bem direta, a mula falou: dom não depende de você.
Dom Deus deu. Para quê? Para servir alguém. Dom não é para você. Amém? Porque se o dom fosse para você, todo profeta ganhava na loteria. Amém? Mas o dom é para serviço. Ungiu para um propósito. E o fruto é conquista sua. Fruto do Espírito, Deus deu o Espírito, derramou o amor dele no seu coração. E agora faça bom uso. Como? Coloca força. Coloca força para amar, coloca força para ter paz. Mas força o quê? Humana? Não. Força no Espírito. Decisão e a cooperação do Espírito Santo. Porque Deus não nos pediu isso quando a gente não tinha o Espírito Santo. Então gratidão, ela exige que você tenha empenho. Para alguns é uma coisa muito natural. Tem pessoas que são assim de essência, né? Criança que nasce grata. Assim como a generosidade. Tem gente que nasce generoso. Mas na grande maioria das vezes a gente tem que fazer isso como princípio. Princípio de quê? Que a gratidão, ela toca o coração de Deus. A gratidão abre portas. A gratidão garante portas abertas. Amém, queridos? Uma pessoa grata, ela vai e volta quando quer. Uma pessoa grata, ela é desejada. Porque uma pessoa grata, naturalmente, independente do temperamento dela, ela vai ser alguém que vai ter louvor na boca. Amém, queridos? Ela não é alguém que nega circunstâncias, assim como a fé, nós não negamos circunstâncias. Machuquei o joelho, pastor, tá doendo? Tá doendo, não vou mentir, mas eu sou sarado em Cristo Jesus. A gratidão é mais ou menos a mesma coisa. Você está bem? Talvez você não esteja, talvez não seja um dia bom para você. Mas você vai entender que aquele dia pode não estar bom para você, mas você serve a um Deus que vai transformar aquele dia. A Bíblia diz para nós sermos gratos em todas as coisas. Dar graças ao Senhor em todas as coisas. E aí eu expliquei pela manhã e vou encerrar aqui essa repetição de que o que são todas as coisas? Em meio a qualquer circunstância e adversidade, eu reconheço que o meu Deus não faz parte daquela parte ruim e pode me tirar dali. Então, no meio da falta, eu sou grato pela provisão que vai vir. No meio da doença, eu sou grato pela saúde que vai vir. No meio da morte, eu sou grato pela vida, nem que seja a vida eterna. Amém, queridos? Porque nós somos gratos. Nós precisamos ser gratos para usufruir daquilo que Deus colocou no reino para nós. Então eu comecei pela manhã explicando o primeiro princípio de gratidão, que é uma maneira de você se manter cheio do Espírito. A Bíblia fala que para você se encher do Espírito, não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito. Efésios 5,18, ele vai dizer, não se embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito. E aí ele vem determinando como se encher do Espírito. Ele fala sobre a igreja, ele fala sobre a sociedade, mas na hora que ele fala de Deus, ele diz, dando graças a Deus por tudo. E aí você vai perguntar, eu vou dar graças a Deus pela doença? Não, você vai dar graças a Deus pela saúde que vai levar a doença embora. Eu vou dar graças a Deus por tudo, significa que em qualquer circunstância ou situação, eu vou achar um motivo para dar graça. Queridos, a gente faz sepultamento. Olha o exemplo que eu vou dar, Deus me ajuda. A gente faz sepultamento. E eu creio que eu não estou entre crianças. E você sabe que a gente só não enterra gente boa. Amém? Tem gente que a gente enterra, que às vezes tem que dar até botox na viúva para ela não sorrir no enterro. Porque tem gente que não ajuda, né? Não coopera. Mas sabe que por exercício, a gente faz um exercício. A gente conversa com os familiares e em algum momento vai sair alguma coisa boa daquela pessoa. Ela pode ter trazido 1000 problemas, ela pode ter vivido 1000 desafios, ela pode ter desafiado as pessoas, mas nem que sejam os dentes, a gente vai ver que tem alguma coisa boa. Por quê? Porque eu não vou no dia de enterro falar de defeito de ninguém. Então é um exercício, não é um sentimento, não, é um exercício. Nós vamos lá, procuramos aquela pessoa e as situações são muito adversas, porque na maioria das vezes são parentes dos membros. Graças a Deus a gente enterra muito pouco membro. Mas quando a gente chega lá, nem sempre as histórias são boas. A gente acompanha as ovelhas e às vezes aquela pessoa causa dano para a ovelha. E mesmo assim, nós temos que buscar algo, porque aquele momento não é um momento de trazer problema, mas é um momento de trazer gratidão. O que eu estou dizendo para você? Que é um exercício.
Qual o exercício? Aquilo que Paulo nos ensina. Para que a gente ache aquilo que tem louvor, aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é positivo sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Então a gratidão, ela faz esse exercício de olhar com bons olhos, de buscar aquilo que tem favor, aquilo que tem louvor. Ninguém nesse mundo vai ser digno de louvor por tudo que faz. Toda pessoa vai cometer erros, falhas, vai ter fraqueza. Mas será que a gente pode eliminar aquilo que ela fez de bom, que afetou a nossa vida, por conta de uma fraqueza? Será que a gente pode eliminar aquilo que a pessoa fez pelo que ela deixou de fazer? Não, querido, um coração grato busca olhar o melhor. Amém? Então, quando nós olhamos sobre gratidão, e eu já falei agora que gratidão nos enche do Espírito Santo, eu quero também lembrar você, abre lá comigo em 1 Tessalonicenses 5,18, ou nem precisa abrir, eu só vou ler para você. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: em tudo dai graças. Querido, você já aprendeu que tudo é tudo, né? Tudo é em tudo. Ah, mas não tudo. Mas e se tudo? E se o dia tudo? O que ele está dizendo aqui? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que ele está dizendo aqui? Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E qual a vontade dele para a nossa vida? Que a gente seja grato. Por conta dele, Deus precisa da tua gratidão? Você está aqui? Então responde para mim. Deus precisa da sua gratidão? Deus vai deixar de ser Deus se você deixar de ser grato? Não. Ele está falando isso por ele ou por nós? Então em tudo dá graça. O que ele está dizendo? Olha, em qualquer circunstância, em qualquer situação, agradeça, seja grato. Isso é simples? Não. Claro que não é simples. Se você for uma pessoa como eu, que tem o olho de auditor, eu sou o cara que vê o ponto preto na parede branca. Eu vejo o que eu posso fazer. Eu sou chamado de auditor, como diz minha amiga ali, Márcia Cristina, que me deu esse título. O que significa isso? Eu vejo os problemas, mas eu posso escolher o que eu vou falar. Eu posso escolher se eu vou murmurar e lamentar sobre aquele problema, ou se eu vou buscar a solução e vou reconhecer a graça do Senhor naquilo. Então em tudo dai graça não significa que você vai viver aleluiado sem ver nada, mas significa que você vai buscar como um exercício em cada situação um motivo para dar graça. Por quê? Porque é garantia para você, é garantia de abrir portas. Lembra de Paulo e Silas? Tinham motivo? Não. Açoitados, acorrentados, num lugar, numa masmorra, que provavelmente não podia nem se ficar em pé. Eu fico pensando, eu tenho muito problema com lugar que tenha infiltração, mofo. Eu tenho horror de qualquer lugar assim, me faz muito mal. E agora você imagina como deve ser aquele lugar onde ele estava. Úmido, infiltrado, com cheiro de mofo, sem poder esticar o corpo, açoitados. Mas a Bíblia diz que ali, naquela condição, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Eu não creio que os hinos que eles cantavam era sobre a derrota, nem sobre sofrimento, nem sobre gemendo e chorando. Mas eu creio que a palavra louvor significa exaltação. Amém? Louvor, adoração é rendição ao Senhor. Louvor, exaltação ao Senhor. São coisas um pouco distintas. Nós louvamos. Você louva alguém quando você diz, exalta ele. Então naquela circunstância onde não havia nenhum motivo para comemorar, eles estavam exaltando o Senhor. E a Bíblia diz que aquelas cadeias se quebraram, aquelas portas se abriram e eles saíram daquele lugar. Então quando a palavra está dizendo que nós devemos ser gratos em tudo, não é por conta de Deus. Deus está nos dando uma chave que abre portas. Amém? Qual é a chave que abre portas no meio da aflição? Gratidão e louvor. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, em tudo. Deixa eu ensinar para você, meu filho. Eu sou seu pai falando. Em tudo, não reclama. Em tudo, não murmura. Em tudo, não lamenta. Por quê? Porque isso vai deixar você preso. E o que ele diz? Em tudo, use a ferramenta da gratidão para abrir essa porta e você conseguir. Então,
A gratidão, ela abre portas. E ela abre portas com o Senhor e com os homens. E como eu falei aqui de manhã, é impossível você ser uma pessoa ingrata com os homens e grata com Deus. É impossível. O exercício é aqui na terra. Amém? Porque se você não consegue ser grato aos homens que você vê, assim como a Bíblia diz que você não pode amar o que não vê, se você não ama quem vê, a mesma coisa é a gratidão, eu imagino. Você não pode dizer que é grato a Deus se você não consegue ser grato com as pessoas. Então qual é o exercício? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, é você. Olha aí, olha para o outro lado, é o outro altar. Amém? Na sua frente tem um altar, atrás tem outro. O exercício de gratidão é entre nós. Por quê? Porque aquele que te faz o bem hoje, amanhã pode te ferir. É natural. Mas o que vai fazer diferença? A minha gratidão. Eu entender que se eu estou nesse lugar é porque alguém orou por mim. Você não é filho de chocadeira. Alguém te gerou em oração. Alguém convidou você. Alguém te deu um abraço lá na porta. Alguém apelou para você aceitar Jesus. Alguém orou por você aqui. Alguém acompanhou para você dar os primeiros passos e não tropeçar. Alguém fez. Ah, mas agora eu tenho uma semana sem ir na igreja e ninguém me ligou. Tadinho de mim, ó. Ingratidão. Porque tem um processo. Uma falha no processo não pode fazer que o ingrato desista de tudo. Não. Falha no processo vai acontecer. Mas se eu tenho um coração grato, eu não troco tudo que eu recebi por algo que eu deixei de receber. Então, a gratidão é um exercício que a gente vai fazer aqui na terra para os homens e Deus. A gratidão nos mostra o ambiente onde Deus habita. Queridos, Deus não habita num lugar de ingratidão. O lugar de ingratidão vai tratar sobre o defeito das pessoas. O lugar de ingratidão vai desacatar a autoridade. O lugar de ingratidão vai tratar sobre a vida de pessoas que te fizeram bem, mas que hoje talvez não pudessem fazer. O lugar da ingratidão normalmente vai trazer um ambiente pesado, ruim. Porque a ingratidão ela vai estar associada à amargura. A ingratidão vai fazer com que a beleza das coisas saia. Deus não habita nisso. Amém? Deus não vai estar nessa situação. Ah, mas o Espírito Santo está sempre comigo. Está, mas tem dia que ele está triste. Amém, queridos? Ele está, mas ele pode estar apagado aí, sem poder agir. Por quê? Porque os princípios estão quebrados. Mas nós não somos desses, amém? Nós vamos viver um ambiente de gratidão. Apocalipse 4, no versículo 8, vai dizer assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sabe que eu lia isso aqui e falava: caramba, que tortura. Coitado desse povo. Tem que ficar ali, né? Ficar ali o dia inteiro. Querido, quando você é grato, não é tem que não, você quer fazer. Quando você é grato, você quer dizer que ele é santo. Você quer dizer que ele é grandioso. Quando você conhece o verdadeiro caráter de Deus, você tem vontade de ficar muito tempo dizendo para ele o quanto ele é bom. Amém, queridos? Então eu creio que isso aqui seja talvez o lugar que a gente mais queira ficar. Porque a gente ainda tem uma ideia da glória, mas a gente vai ficar face a face. E eu creio que se a gente prova num culto, às vezes um momento de unção, um momento de glória, um louvor, uma palavra que traz a glória, um pouco da glória pra gente, a gente já não quer sair daquele lugar, quer montar a tenda e ficar ali. Imagina diante da glória. Não é sacrifício para eles, querido, é uma expressão natural, é uma expressão de reação, de ação de graça à própria glória de Deus. Então, para nossa cabeça pode ser um pouco difícil, porque disseram para a gente que o céu é um lugar chato, que lá no inferno que toca a música animada, né? Talvez você teve essa visão. O céu é aquele lugar parado, todo mundo de branco, aquele gramado enorme, nada para fazer. E lá embaixo a rave tocando. Não, querido. Lá em cima tem muita coisa, porque a fé não é para problemas somente, é para produzir. A fé você vai produzir, você vai fazer coisas, amém?
E aí naquele lugar você vai estar guiante. A Bíblia diz que não vai ter nem sol nem lua, a gente não vai precisar de iluminação nenhuma, porque a glória de Deus vai refletir. E aí você pensa, aquilo que é maravilhoso numa parte do culto, num dia, aquele culto que você diz, nossa, hoje foi muito bom, não queria sair. Pensa, você está diante disso o tempo todo. Eu acho que a gente ia ficar falando santo, santo, santo também, porque chega um ponto que não tem mais o que dizer, amém? E aí ele diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então qual é o ambiente onde Cristo está? Ele está num ambiente de glória, honra e gratidão. Glória, diga comigo, glória, honra e gratidão. Talvez um dia a gente estude especificamente sobre essas três palavras, porque elas são bem distintas e elas merecem uma boa explicação. Mas a glória de Deus é o mais próximo que a gente pode entender do reino dele. É a manifestação do reino de Deus. A honra e a gratidão. Esse é o ambiente onde Cristo habita. Esse é o ambiente onde Deus habita. E o que nós fazemos? Nós trazemos esse ambiente para a terra, para que a gente possa perceber o máximo possível a presença manifesta do Senhor. Ele está aqui, Ele está dentro de cada um de nós através do Espírito Santo, mas nós gostamos da manifestação. E como é a manifestação de Deus? No ambiente de glória, honra e gratidão. Diga comigo, glória, honra e gratidão. Por isso é tão importante a gente tentar ser o mais excelente possível, para que o ambiente de glória se manifeste até materialmente. Um ambiente de honra, onde aquilo que é entregue a você é confiável, Deus entende que você é confiável. Mas também um ambiente de gratidão. Querido, não faria sentido nós estarmos aqui reunidos num domingo, se não houvesse gratidão no seu coração. Se talvez algum dia ou outro você veia somente para receber, e é lícito, eu já fiz isso. Porque é na casa do Pai que você tem que receber mesmo, fica tranquilo. Mas querido, na maioria das vezes, nós viemos aqui porque nós somos gratos. Nós somos gratos. Nós queremos expressar para Deus a nossa gratidão. Nós queremos ter uma oportunidade de manifestar a nossa gratidão. Por isso nós louvamos, por isso nós adoramos, porque nós temos essa necessidade que é do ser humano. Todo ser humano tem uma necessidade de adoração. Aqueles que têm Deus e Jesus, como eu e você, nós adoramos a Ele. E quando não tem isso, vai buscar alguma coisa para adorar. Vai adorar artista, vai adorar esporte, vai adorar alguém, porque é uma necessidade do ser humano de expressar adoração. Mas nós escolhemos o melhor lugar para adorar. Amém? Nós escolhemos aquele que nos amou quando a gente não tinha nada para fazer por Ele. Nós escolhemos aquele que, quando nós ofendemos Ele, Ele nos chama de volta. Então, esse ambiente é o ambiente onde Ele habita. E nós precisamos fazer o quê? Preparar um ambiente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: ambiente cura. Ambiente transforma. Ah, pastor, mas eu sou Cristo em casa. Tá bom, querido, só que você é uma gota. Agora, quando a gente está junto, a gente é um mar. Amém? Quando a gente está aqui nesse processo, eu tratei isso lá em Campina Grande, quero repetir aqui. Há duas relações. Há uma relação em casa com o seu pai, como eu tenho com a minha esposa em casa, uma relação de intimidade. Eu tenho uma relação com Deus no meu secreto, no meu quarto, de pai. E pai faz o quê? Pai provê, pai mima, pai dá direção. Que bom. Mas sabe, quando a gente está reunido aqui, a gente não está só diante do pai, a gente está diante do rei. Então, quando nós estamos congregando, muda. Porque na minha casa é Tchela e Calxande. Aqui é o pastor. A minha mulher não me chama de Calxande aqui, ela me chama de pastor. Por quê? Porque eu estou diante da congregação. Então eu estou numa outra posição. E como pastor, eu tenho coisas a oferecer para ela que eu não tenho como marido. A mesma coisa quando nós estamos congregando. Quando nós estamos reunidos, não é papai, é o rei. E rei não dá só mimo. Rei não dá só provisão. Rei dá decretos. É diferente. Quando nós estamos em congregação,
nós estamos chamando o rei do decreto. Então na sua casa você ora por Deus e Ele atende ao seu pedido. Mas aqui Ele decreta. Se a honra for devida, a gratidão for devida, a glória for devida, Ele decreta. Por isso que eu acho que a gente tem que ser cada dia mais cafona. A gente tem que ajoelhar, a gente tem que babar nessa cadeira acolchoada, a gente tem que se render. Por quê? Porque aqui não é papai. Amém? Papai é lá no seu secreto, papai é lá na sua intimidade. E aqui diante da congregação é o rei. E quando o rei é honrado, exaltado, glorificado, ele decreta. Então numa reunião como essa, nós podemos decretar o fim de uma violência no bairro, nós podemos decretar uma nova nação, nós podemos fazer, aqui ele lança decretos. Por quê? Porque nós estamos dando a ele a honra de rei. A palavra não diz quem honra o profeta, quem dá ao profeta a honra de profeta, recebe o galardão do profeta. Quando nós damos a honra de pai, nós recebemos o galardão de pai. Mas quando nós entendemos que na congregação nós damos a honra de rei, nós vamos receber o galardão do rei. E o galardão do rei é o quê? Decreto. Amém? Agora, que ambiente é esse onde o rei decreta? É num ambiente de honra e gratidão. Como é que você vai receber as cores de Jesus? Como é que aquelas pessoas receberam as cores de Jesus? Através de honra, gratidão, reconhecimento de quem ele era, do que ele fez, do que ele podia fazer. Então, quando nós estamos aqui reunidos, nós temos que pensar que nós estamos num ambiente de gratidão. Ah, pastor, mas hoje eu não estou com vontade de ser grato, não. Hoje eu estou com vontade de chorar. Querido, chora sabendo que aquele que está aqui é capaz de decretar a solução na sua vida. Chora, mas sem esquecer, porque tem dia que a gente tem que chorar mesmo. E fica à vontade, esse é o lugar. Lá no meu gabinete tem uma caixa de lenço. Às vezes a pessoa fala, desculpa, eu vou chorar. Eu falei, está no lugar certo. Você aqui está no lugar certo. Mas o ambiente que nós temos que transformar, o ambiente que nós temos que viver, precisa ser um ambiente de gratidão. Para quê? Para portas se abrirem. As portas se abrirem. E se o ambiente for de murmuração, não acontece nada. Nada vai acontecer. Mas o ambiente de gratidão é capaz de abrir portas, é capaz de lançar decretos, é capaz de cura. O ambiente de gratidão, ele transforma. Então o que você deve fazer? Investir em ambientes assim e fugir dos contrários. Foge, querido. Ambientes onde pessoas são ingratas, é melhor você não estar lá. Se você não conseguir reverter, sai de lá. Por quê? Porque esse ambiente contamina. Pessoas ingratas, pessoas que você viu andando com outras, sendo cuidado, protegido, e quando não está mais naquele lugar, fala mal, sai de perto. Sai de perto, não anda não, porque o Senhor está dizendo que é para você dar, em tudo dar graça. E esse convívio, essa associação pode te atrapalhar. Isso não fazia parte não, mas Deus sabe por que está falando. E eu quero trazer para você, vamos nos empenhar a viver uma vida de gratidão. Eu quero ler com você também, Hebreus 13, vai dizer que no versículo 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a multa com cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E essa palavra sacrifício de louvor, esse louvor está associado a uma oferta de gratidão. Então Deus recebe a sua gratidão, o seu louvor, como um sacrifício. Sacrifício o quê? Penoso? Não, uma entrega. Algo que chega ao coração do Senhor. Querido, pode ter certeza, isso abre portas. Sabe, às vezes a gente vê algumas pessoas e a honra e gratidão, ela às vezes faz isso. A pessoa chega no lugar e em muito pouco tempo ela é promovida. Em muito pouco tempo as portas se abrem para ela. E às vezes a gente olha de fora e fala assim, não entendi a pechada. Não entendi, é bajulação. Não, querido, honra e gratidão abre porta.
Abre porta. Você pode ter chegado ontem, mas se você é uma pessoa que transforma o ambiente num ambiente de gratidão, as pessoas te querem lá e nem sabem por quê. Ela nem sabe explicar, o patrão nem sabe explicar, mas ele quer ao lado dele aquela pessoa e ele inventa um cargo. Por quê? Porque essa pessoa é capaz de restaurar ambientes. Então a gratidão, ela abre portas ao coração de Deus, ela abre porta ao coração dos homens, ela abre porta para o ambiente onde você está, ela te livra, como a gente viu com Paulo e Silas. A gratidão vai fazer com que você possa usufruir de tudo que Deus tem para você, de todo o livramento, mas também de toda a provisão, de toda a prosperidade. Porque a gratidão significa que você reconhece o caráter dele. Amém, querido? Uma pessoa ingrata normalmente é alguém que está questionando o seu caráter. Não é assim? Você faz. Um dia você falha e a pessoa esquece tudo que você fez. O que ela está desconsiderando? O seu caráter. Porque muitas vezes a gente tem que se surpreender com algumas coisas. Você conhece uma pessoa, sabe como ela age, sabe o procedimento dela. Alguém fala uma coisa que não tem nada a ver e você acredita. Não, você fala, não, eu conheço esse caráter. Eu conheço essa pessoa, esse tipo de coisa não combina com ela. É assim com Deus. O nível de relacionamento que você tem que ter com Deus é de olhar para uma situação adversa e falar, opa, o meu Deus não tem nada a ver com isso. Porque eu conheço o caráter dele se manifestou em Jesus. Jesus, quando via um doente, curava. Quando via um morto, ressuscitava. Quando via a falta, multiplicava. Opa, esse não é o meu Deus. Isso é o pensamento de alguém ingrato. E alguém ingrato, mas será que ele fez até aqui, mas ele fez com outra intenção? O coração ingrato é desconfiado. Não, querido, isso não é pra gente. Amém? Diga, isso não é pra minha vida. Não é. Nós vamos viver num ambiente de gratidão por tudo que ele tem feito, por tudo que nós temos em nossa vida, pelo que nós somos, pelo que nós fomos resgatados. Nós vivíamos no império de trevas e hoje estamos no reino do Filho do seu amor. Amém? Então, para a gente concluir, eu quero só lembrar a você que a gratidão, ela proporciona a bênção completa. Nós conhecemos bem e é quase inevitável falar de ingratidão sem citar aqueles 10 leprosos, porque só um voltou. O que era estrangeiro, o que não era familiarizado com aquela provisão. E ele voltou, mas você pode dizer, mas é porque ele era estrangeiro, os outros foram para o sacerdote. Não, Jesus perguntou, por que só voltou um? Agora deixa eu dizer uma coisa, depois que ele voltou para agradecer, ficou por aí? Não, ele ganhou mais, porque era para todos, mas o grato recebeu a bênção completa. Você não é daqueles que vai receber meia bênção. Você não é daqueles que vai andar metade do caminho e parar. Você não é daqueles que não vai completar a sua carreira. Pelo contrário, você é aquele que vai dizer, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. E como Caleb, você vai dizer, eu ainda estou vigoroso para receber o meu prêmio. Amém, queridos? Glória a Deus. A gratidão guarda o nosso coração. Quero completar só com isso. Você conhece a palavra que diz, não andeis ansiosos em coisa alguma? E quando a gente fala sobre não andar ansioso, a gente parece que não tem uma ordem prática para isso. Eu quero ler isso para você porque eu gosto de ser pragmático. Filipenses 4 vai dizer, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então é algo que você coloca em empenho. Amém? A gente precisa entender na Bíblia qual é a parte de Deus, qual é a nossa parte. Aqui essa parte é nossa. Seja a nossa moderação conhecida. Ok? Aí ele diz, não andei ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Então você precisa orar para dizer a Deus a sua necessidade. Deus sabe, mas Ele quer que você fale. Pela súplica, como? Com ações de graça. Significa que você vai orar, vai colocar a sua demanda, vai colocar a sua súplica, mas você no final vai fechar com gratidão. Você vai dizer, Pai, eu estou passando por isso, eu preciso disso, tarará, mas eu já te agradeço pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor vai fazer. Então, para que você não ande ansioso, é necessário o quê? Que você tenha gratidão na boca.
Então, não andar ansioso. Como eu faço para não andar ansioso, já que a ansiedade é uma coisa interna? A ansiedade é uma coisa interna, mas ela é levantada. E olha que alguém que tem tendência a isso. Amém? Eu tenho bastante tendência a me preocupar com tudo. Mas eu preciso lembrar do que Deus já me livrou do leão. Deus já me livrou do urso. Amém? Deus já me deu o livramento de muitas coisas. Deus já me tirou do lugar de lamaçal. E hoje Ele me levou para outro lugar. Então o que eu faço para que a minha mente fique em paz, para que a minha vida fique em paz? Ao invés de eu falar sobre o problema, eu dou graça. Aí qual é a consequência? Qual é a porta que você abre? E a paz de Deus, diga comigo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, não vai ser na sua mente, não vai ser no seu conhecimento, não vai ser na sua razão, mas porque você é grato, essa paz vai exceder todo conhecimento e você vai abrir essa porta. E ela diz que guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Quer guardar o coração? Quer guardar o pensamento? Seja grato, dê graças ao Senhor, amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.